Olá, queridos, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Começa agora o nosso programa Rogério Shoa. Lembrando a você que você pode entrar nas redes sociais, Rogério Shoa 2020, e também no Instagram da gente, da TV Mais Oficial. Também pode estar no aplicativo e vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje a nossa entrevista é com o nosso querido deputado Capitão Wagner, uma pessoa assim que particularmente, eu vou ser bem sincero, eu fiquei a noite toda pensando assim, meu Deus do céu, é muita honra estar entrevistando um homem desse que é bênção de Deus, que a gente só vê elogios do Senhor. Onde eu estava conversando com o meu pastor e a gente falando dos projetos, sonhando, e eu dizendo assim, poxa, eu estou muito honrado em estar sentado do lado dele, assim, com a equipe, e saber que Deus tem grandes coisas na vida desse homem. Então, para mim é um prazer estar recebendo o senhor aqui no meu programa, na TV Mais, Canal 15. Deixo já um abraço do meu pastor, de toda a igreja lá, que quando ele falou que eu ia estar aqui conversando com o senhor, o pessoal já orou, já se prontificou, e para mim é uma emoção muito grande na minha vida. Capitão Wagner, os projetos para 2020, né? Eu estava vendo, estudando um pouco sobre o senhor, em dezembro teve a pesquisa, disse que o senhor seria um dos homens que estaria cotado para estar à frente desse projeto de 2020. E 2016 quase que acontece, quase que tem um gol. Esse ano, o que é que a gente espera? Rogério, primeiro agradecer a TV Mais pelo espaço, é uma honra sempre estar aqui. A TV sempre manteve aí o canal à disposição, não só de mim, mas de toda e qualquer pessoa que queira aqui discutir a cidade, discutir o nosso estado, discutir o país. E a gente fica honrado com o convite e mais ainda em poder iniciar o ano aqui conversando com a população, com os espectadores a respeito dos projetos que a gente tem para 2020, que promete ser um ano intenso, né, com debates eleitorais, eleições municipais, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o país. A gente tem em Fortaleza o fim de um mandato, o fim de um ciclo do prefeito que não concorre à reeleição. Tive a alegria e a honra de disputar a eleição em 2016, como você falou, fomos ao segundo turno, tivemos um debate muito bacana, 47% dos moradores de Fortaleza, dos eleitores de Fortaleza, acreditaram no nosso projeto, então já é uma honra ter sido alçado ao segundo turno, a primeira disputa, e a gente vem para a segunda disputa para a prefeitura, mais maduro, mais preparado, com a equipe de assessores que tem nos ajudado nas diversas áreas, principalmente na área da saúde, na área da educação. Eu acho que o debate em Fortaleza vai ser em torno da melhoria da qualidade dos serviços públicos e também na facilitação da instalação de empreendimentos na nossa cidade. Quanto mais empresários, quanto mais empresas se instalarem em Fortaleza, melhor vai ser para a economia da cidade, melhor vai ser para os trabalhadores que hoje querem trabalhar e não conseguem porque falta oportunidade. Só para o espectador ter uma noção, 300 mil pessoas hoje querem trabalhar na grande Fortaleza e não encontram oportunidade. A gente sabe que a capital geralmente é o local mais atrativo, as pessoas vêm do interior, vêm da região metropolitana para tentar uma oportunidade na capital e hoje, infelizmente, as oportunidades estão sumindo por conta, logicamente, da falta de prioridade em atrair novos empreendimentos. Os empreendimentos que estão instalados hoje em Fortaleza estão fechando as portas. A gente tem uma famosa rua, uma famosa avenida em Fortaleza que está com o seu comércio quase que integralmente fechado, que é a Monsenhor Tabosa, claro. Uma avenida que tinha muitas lojas, que tinha muitos empreendimentos, que era conhecida nacionalmente. Todo turista que vinha a Fortaleza fazia questão de passar. Era Beverly Hills do Ceará. Fazer questão de passar na Monsenhor Tabosa para comprar, para impulsionar a nossa economia. Hoje, infelizmente, por conta de uma obra que foi feita, sem diálogo com a população, as lojas estão fechando. A gente tem outras avenidas, como a Bezerra de Menezes. Eu moro do lado da Bezerra, e foi feita uma reforma para melhorar a mobilidade urbana, mas ao mesmo tempo impactou no comércio local. Muitos grandes comércios lá estão fechando as portas por conta dessas obras que não têm diálogo. E outro fator que foi preponderante para a quebra de diversas empresas foi o aumento do valor do alvará. Você ia abrir uma empresa, você pagava o alvará ali na abertura e não pagava mais. Hoje o alvará é anual, todo ano você tem que pagar. E além disso, o valor aumentou 900%. Você tem um reajuste, tudo bem. Aí você vê ali, o salário aumenta 1, 2, 3% e de repente você tem um tributo, uma taxa sendo cobrada 900% acima do valor que você estava acostumado a pagar. Então muitas lojas, muitos empreendimentos fecharam. Hoje
ter comércio de rua em Fortaleza é praticamente impossível, porque além do alvará, nós temos um problema muito grande em relação à Zona Azul. Você imagina se como empresário abrindo uma farmácia, aí você tem o cuidado, preocupado com o seu cliente, fazer um recuo para permitir que o cliente venha e estacione o carro ali em frente para comprar um medicamento, para comprar um cosmético, comprar alguma coisa. E o que a prefeitura faz? Chega lá no estacionamento que é seu, que é privado, que está no seu terreno e coloca uma placa de Zona Azul e cobra do seu cliente para ele estacionar lá. O que esse cliente vai fazer? Ele vai procurar, na verdade, o comércio dos shoppings. Hoje não é interessante mais separar seu carro na rua, porque você parava na rua e não pagava estacionamento. Hoje você para o carro na rua, paga estacionamento e não tem a garantia da segurança do seu veículo. Pode ser que você volte, seu carro esteja arranhado, pode ser que você volte, o carro nem esteja lá porque foi furtado. Então é muito melhor você ir para o shopping. Então, o comércio de rua hoje em Fortaleza enfrenta sérias dificuldades e eu acho que para impulsionar essa questão dos empreendimentos em Fortaleza, a gente tem que facilitar a vida do empreendedor. Seja qual for o empreendimento, a gente tem que atrair para a nossa cidade para impulsionar a nossa economia. O outro grande problema que hoje a população enfrenta é a questão da saúde. A prefeitura, só para o cidadão que está aí nos acompanhando ter uma noção, o prefeito Roberto Cláudio, quando ele assumiu a prefeitura, ele gastava 11 milhões de reais com a compra de medicamentos. Hoje ele gasta 35 milhões e não aumentou a quantidade de medicamentos, porque ele mudou a forma de aquisição. Eu podia realizar uma grande compra para todos os hospitais da prefeitura, hoje as compras são individuais. Aí você imagina uma negociação, como é que ela vai acontecer. Se você tem um grande supermercado e vai comprar direto do distribuidor, você vai comprar um valor. Se você tem um pequeno mercadinho ali de bairro, você vai comprar num valor muito maior, porque a quantidade é menor. Então eles vão ganhar em cima desse valor. Então é interessante que a gente mude também essa modalidade de aquisição de medicamento, que a gente contrate mais médicos. Quando o prefeito Roberto Cláudio assumiu, por ser médico, o que a população imaginava? Não, a área que vai melhorar é a saúde. A gente espera que quando ele acabar a gestão, tenha mais médico, tenha mais medicamento, que não haja fila de consultas, exames e cirurgias, e isso só fez aumentar. As filas são intermináveis. Muitas pessoas, quando são chamadas para fazer um exame, a família recebe a ligação e tem a triste resposta do outro lado que o parente já morreu, que não tem mais como fazer o exame. Então, isso é lamentável. Diante da quinta capital do país, diante de um prefeito médico, a gente tem uma saúde nas condições que se encontra. Eu estava vendo aqui que o senhor foi relator de uma importante medida, que é a 885, né, que hoje é lei, né, sobre o tráfico de droga, todo esse projeto também que envolve a segurança da gente, porque a pessoa hoje sai com o celular, não pode andar com o celular no centro, não pode, uma criança de repente é aliciada num projeto de drogas, tudo. Então a droga está em todo canto, né, você no colégio, infelizmente, dentro das coisas que a gente menos imagina, tem uma pessoa ali que está envolvida com droga, tudo. Então, essa lei ela é muito importante e como é que o senhor vê isso também hoje? Olha, primeiro eu aprendi na academia, né, a gente é profissional de segurança pública, que prender aquele pequeno traficante da ponta, aquele que é considerado um avião, é enxugar gelo em termos de segurança pública. O grande desafio da segurança pública é prender os grandes traficantes e desbaratar a questão logística, né? O grande impulsionador do crime no Brasil é, logicamente, o aparato financeiro. E essas quadrilhas de traficantes que acabam investindo em assalto, acabam investindo em outras modalidades criminosas, têm um grande aparato financeiro. Fazendas, imóveis, automóveis, joias, dinheiro no banco. E o que acontecia até o ano passado? Esses traficantes eram presos e para que vendesse qualquer desses bens que pertenciam aos traficantes, a gente levava 20 anos por conta da burocracia do Poder Judiciário. A lei que foi aprovada e que eu relatei permite que você, em até 90 dias, comercialize esses bens que foram apreendidos com o traficante. Então, aquela grande fazenda, aquele veículo caro, as joias ou qualquer outro bem do traficante podem ser leiloados e o dinheiro que é apurado com esse leilão é investido na polícia, no sistema prisional, na educação e também na prevenção do uso de drogas. Para mim foi uma alegria muito grande, são 513 deputados, 81 senadores e ter sido escolhido para relatar essa matéria. O mais importante é que a gente conseguiu um relatório
que foi aprovado por unanimidade, tanto na comissão como foi aprovado também no plenário da casa. A gente imaginava que a oposição poderia dificultar essa aprovação, mas foi aprovado por unanimidade. A gente teve uma matéria no Fantástico esses dias que mostrava aqueles grandes carrões, os Transformers, né? Que eram dos traficantes, o Camaro, a Ferrari, que eram dos traficantes, virando viatura de polícia. Então isso é um ganho para a polícia e até para chamar a atenção da sociedade que a gente está tirando o aparato logístico dos criminosos. Na hora que a gente tira esse poder financeiro deles, a gente enfraquece o crime. Isso está acontecendo a nível de Brasil. Os dados em relação aos crimes do ano passado já são dados que nos dão esperança que a gente possa ter um país seguro. O estado do Ceará teve uma redução aí de 56% no número de homicídios no ano passado, graças também ao trabalho muito bem feito nos presídios cearenses. A gente teve a alegria de indicar um secretário de administração penitenciária que trabalhava lá no Rio Grande do Norte, estava fazendo um trabalho belíssimo lá, estava ordenando os presídios. E mesmo sendo oposição ao governador, a gente foi lá, brigou, mostrou que o cara era bom, e o governador trouxe aqui para o estado de Ceará. Hoje a gente comemora a disciplina dentro dos presídios. A gente teve uma comissão de deputados que veio visitar os presídios cearenses e ficou encantado com os presos trabalhando, os presos sem celulares, os presos disciplinados. Eu acho que o caminho para que de fato a gente venha a melhorar essa questão da segurança é ocupar esses presos, dar a eles uma oportunidade para quando eles voltarem para a sociedade, em vez de delinquirem novamente, eles entrarem no mercado de trabalho e ter condição de sustentar suas famílias. E para os criminosos que estão nas ruas, muito rigor, muita disciplina e uma polícia forte para combater esse crime. Deputado, no primeiro mandato, nesse primeiro ano, foram 107 já projetos elaborados. A questão da educação, né, aqui para nossa Fortaleza, no Ceará, nesse projeto novo, que com certeza tem a bênção de Deus, vai dar tudo certo, o que é que a gente tem para a educação? Olha, a grande preocupação que a gente tem hoje em termos de educação em Fortaleza é a infraestrutura das escolas. A gente tem visto muitas obras na cidade de Fortaleza, obras na beira-mar, obras na área nobre, mas muitas escolas da nossa cidade sequer têm uma quadra coberta. Verdade. Então as crianças que lá estudam não têm a oportunidade até de uma prática esportiva porque não tem a estrutura de uma quadra coberta. Então nossa intenção, enquanto candidato a prefeito, é, se ganhar a eleição, oferecer uma infraestrutura nessas escolas que permita, inclusive, que a escola fique aberta de domingo a domingo. Logicamente que os professores vão dar aula lá durante a semana. No final de semana, nós teremos outras atividades. Atividades esportivas, atividades culturais, atividade até de reforço escolar. E para isso a gente não vai explorar a mão de obra do povo. A gente vai ter outros profissionais que vão ser contratados para estarem no final de semana apresentando essa oportunidade para a população. Quem é que não quer ver o filho na escola? Seja estudando, seja praticando uma atividade esportiva, seja praticando uma atividade cultural. Acho que a cultura tem que ser potencializada dentro da escola, com apresentações artísticas. Eu fiz Escola Técnica Federal e a gente tinha como obrigação, no primeiro semestre, fazer uma cadeira voltada à arte. Eu fui lá aprender a tocar flauta, tive a oportunidade de ter um contato com o artista, e isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade e entenda que a cultura é muito importante, inclusive numa cidade turística como Fortaleza. Se a gente impulsionar... E ajuda muito, né? Sem dúvida nenhuma. Se a gente impulsionar a nossa cultura, eu tenho plena convicção que a gente vai atrair mais turistas, que esses turistas vão, logicamente, se hospedar nos nossos hotéis e vai gerar emprego na rede hoteleira, eles vão consumir nos nossos restaurantes e vão gerar emprego nos restaurantes, eles vão abastecer o seu veículo e vai gerar um emprego no posto. A gente tem que impulsionar o nosso turismo, até porque tem muitas cidades da Europa que cresceram justamente baseado nessa economia de serviços que é fortalecida com o turista. Então, a gente tem que ter uma escola com essa infraestrutura, um professor que seja qualificado. Eu acho que para a gente cobrar dos nossos professores, a gente tem que dar os meios, certo? Então, infraestrutura, um salário digno para que ele possa se dedicar exclusivamente ao ensino, é o que a gente pretende enquanto gestor da cidade. Eu percebo que o senhor é um homem muito família, né? A sua esposa, seus filhos. E a família é a base de tudo, que a gente percebe que hoje em dia ela está muito sequelada com muitas situações difíceis, tudo. E a igreja, ela nos ajuda muito a centralizar a pessoa, né? A pessoa, o indivíduo que frequenta uma igreja, quer seja ela evangélica, quer seja ela católica, ela tem um porto, né? E eu percebo que a igreja ela tem abraçado esse projeto em relação ao Senhor, à sua vida. A gente chega nas igrejas, tanto evangélica como católica, a gente vê aquele carinho
pela sua pessoa, né? Existe algum projeto para as igrejas, os pastores, os padres, a religião, essas pessoas que, como o senhor falou, que o indivíduo que está no colégio, que ele aprende a arte, tudo, tal, ele também precisa seguir o caminho de encontrar Deus, de estar conectado com Deus, porque isso também ajuda a gente muito nos estudos, na família, em casa, em toda relação. A sua relação com a igreja? Olha, a igreja hoje, não só aqui no Ceará, mas no Brasil todo, muitas vezes tem até substituído o Estado. A igreja é quem mais recupera usuários de droga. A igreja muitas vezes oferece cursos profissionalizantes. A igreja muitas vezes resgata criminosos do crime, dando oportunidade a esses criminosos. Então, a igreja hoje na verdade, uma instituição que tem um respeito à sociedade. E, infelizmente, o poder público não é parceiro da igreja. Enquanto prefeito da cidade, a gente quer ser parceiro da igreja. Hoje a gente tem visto que existem parcerias do poder público com diversas instituições, mas essa parceria com a igreja ela é muito frágil. A gente quer estabelecer convênios com as igrejas para que, por exemplo, uma creche possa ser instalada no espaço da igreja. Para que construir um novo prédio, se eu tenho um prédio da igreja que está ocioso durante a semana, eu posso muito bem contratar profissionais, que podem ser, inclusive, pessoas, membros da igreja. Eu tenho plena convicção que o pai, ele vai sentir muita segurança ao deixar seu filho de manhã cedo lá numa creche administrada pela igreja e no final do dia, quando voltar do trabalho, pegar essa criança. Então, é um espaço que já está à disposição. Se eu tenho que gastar com a construção, eu pego esse dinheiro da construção e vou investir na merenda escolar, na contratação do professor, em insumos didáticos, né, em livro, caderno, etc. Então, eu vou ofertar à igreja uma infraestrutura para ela ampliar o trabalho social que ela já tem, porque a igreja tem um trabalho social, não tem um apoio do poder público. Se eu imagino em ter um trabalho de reforço escolar, eu tenho uma escola que não tem estrutura para funcionar em tempo integral. Então, meio turno a criança fica ali na escola, o outro turno pode ficar muito bem na igreja, tendo atividades esportivas, atividade de reforço escolar, a própria atividade de evangelização, que é extremamente importante, a criança ser orientada com as bases cristãs, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para se tornar um cidadão de bem. E aí, repito, como você falou muito bem, igreja católica, igreja evangélica, o templo religioso, ele tem esse viés muito grande de disciplinar, de orientar e de formar o caráter do cidadão. Então, a nossa intenção, enquanto gestor, é não só ter um conselho religioso que vai nos orientar, vai nos ajudar na tomada de decisões, mas ter a igreja como principal parceira da gestão. Se eu posso fazer parceria com a associação de bairro, se eu posso fazer parceria com a OS, se eu posso fazer parceria com a fundação, por que eu não posso fazer parceria com a igreja? Claro, essa parceria com a igreja tende a ser muito bem sucedida e eu tenho plena convicção que se nós fizermos uma pesquisa de opinião, acho que 90%, 95% da população vai apoiar esse tipo de convênio de parceria, porque é uma instituição credenciada e apoiada e respeitada pela sociedade. E que só vai acrescentar na vida do ser humano e na cidade, naquele lugar que ele mora, naquele bairro. E outra coisa interessante também, deputado, que eu tive num evento que o senhor esteve sobre o autista, eu vi o carinho deles para com o senhor, o pessoal abraçando, o próprio filho do Rodrigo Pinheiro, que é um amigo nosso em comum, né? Aquele carinho todo, o pessoal abraçando tudo. E eu vejo, assim, que o senhor também tem esse carinho com as pessoas que são especiais, precisam de uma atenção toda especial. Acredito também que deve ter algum projeto relacionado a eles. Sem dúvida nenhuma. Não só os autistas, né, mas o Down ou qualquer outro problema que gere uma deficiência, uma dificuldade para essas crianças, para esses adolescentes. Muitos já estão se tornando adultos também e têm encontrado uma série de dificuldades. A gente teve a alegria de aprovar um projeto recentemente na Câmara, no Senado, que já foi sancionado pelo presidente, que cria a carteira de identificação do autista. Porque o que aconteceu muito, Rogério? O autista já tem prioridade nas filas, nos atendimentos. Mas como você olha para o autista e só o olhar não identifica, é diferente de uma pessoa que tem uma deficiência física, é diferente de uma pessoa que tem uma deficiência visual, o autista não dá para identificar só olhando. Muitas têm as características como uma pessoa que não tem qualquer dificuldade. Até muitas vezes mal interpretado, né? E tá lá na fila, vê um menino mais agitado, é um menino danado, né? Na verdade, aquela criança tem um problema de saúde e muitas vezes é o autismo. A carteira de identificação evita uma série de constrangimentos.
muitas vezes o pai passa por constrangimento, a mãe passa por constrangimento, e aquela carteira de identificação vai evitar esse tipo de constrangimento. Então, não só para garantir a prioridade, mas para dar dignidade. E essas famílias há muito tempo lutavam por isso. Graças a Deus a gente conseguiu aprovar. A gente tem um projeto que a gente está iniciando esse ano já, da abertura de um centro de tratamento através de uma associação, a Associação Pintando o Sete Azul, que é presidida pela Keliane Chaves, conseguiu um prédio e já está sendo um projeto de reforma desse prédio para vários serviços serem oferecidos nesse centro, para que os pais possam se empregar. Muitas vezes a mãe, ela tem que acompanhar a criança. Então, qual é a ideia da Keliane? É que a criança vá para o centro receber o tratamento. Enquanto a criança está ali recebendo tratamento, que a mãe esteja realizando uma atividade laboral. Ela esteja trabalhando até para ela ter uma fonte de renda e conseguir manter a sua casa. Muitas famílias que têm crianças autistas têm tido dificuldades que têm gerado a separação dos pais. Porque a mãe muitas vezes tem que dar atenção total àquela criança, o pai tem que trabalhar também para manter a casa e isso acaba gerando um conflito familiar. Então a nossa intenção nesse projeto é aproximar mais a família, oportunizar uma fonte de renda também que garanta uma sustentabilidade, porque o tratamento do autista é muito caro, precisa de profissionais que são raros até de encontrar, e o tratamento, a consulta é cara, o exame é caro, então é importante que o poder público tenha um olhar especial, até porque, por conta das arboviroses que a gente teve recentemente, a zika, chikungunya e outras doenças relacionadas, o número de crianças que nasceram com problemas, desde a microcefalia até outros problemas, tem aumentado muito. Então a gente tem que se preparar para, de fato, inserir essas pessoas na sociedade da melhor forma possível. Aí já vai a questão de ter bons médicos, da saúde. Nós temos uma boa saúde para poder ter as pessoas qualificadas para poder cuidar dessas pessoas também que são tão especiais, que são gente que precisam de amor. Muito amor. Hoje, Rogério, a saúde pública ela tem que se preparar. Até nessa discussão da reforma da Previdência, se comprovou que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado muito. E o poder público ele não se preparou ainda para cuidar dessas pessoas com idade mais avançada. É lógico que hoje as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, né? Mas essas pessoas que têm idade mais avançada precisam ter, por parte do poder público, um trabalho específico. A gente tem um projeto no Corpo de Bombeiros, que é o projeto Saúde, Bombeiro e Sociedade. Você já deve ter visto o bombeiro ali na praça, praticando atividades com aquelas senhoras. A qualidade de vida daquelas senhoras, após ingressarem no projeto, Rogério, ela aumenta, assim, assustadoramente. Muitas delas estavam no fundo da rede, estavam com depressão, estavam com problemas psicológicos, e a partir daquela interação social com outras pessoas, daquela atividade física, a vida delas muda da água para o vinho. E a gente tem uma interação muito grande com elas. Mas falta também um acompanhamento médico delas. Muitas delas vão para essas atividades, mas sem um acompanhamento médico, inclusive saber se ela pode praticar um exercício mais pesado, o coração, pressão, coração, a diabetes e vários outros problemas. Então, há necessidade de se criar um centro de referência para que elas possam, todas essas pessoas, ter um cuidado especial, com atividades esportivas, com atividades culturais, com atividades lúdicas, para que elas melhorem a sua autoestima. Então, a gente tem que se preparar hoje, porque, como se falou, a expectativa de vida aumentando, exatamente, a sociedade tem que se adaptar a isso. A gente vai de intervalo aí, eu posso continuar? Fica à vontade. Eu vou continuar, porque a conversa está muito boa. Deputado, uma das coisas, eu ando muito no centro, eu gosto muito de andar, né? Eu gosto muito de andar, eu sou muito apaixonado por Fortaleza, eu gosto de ver aqueles prédios que eles deveriam ser tombados e tem tanto prédio antigo que é lindo, que a gente vê se acabando, mas a gente passa ali na praça, ali perto do Cine São Luís, a gente vê muito mendigo, muita gente ali deitada naqueles bancos, muita gente. Eu faço caminhada pela manhã, que eu moro no centro, a gente vê aquele povo, tudo. Tem alguma coisa que possa ajudar aquele povo ali? Porque muita gente vai no final de semana e leva comida, deixa comida, mas para mim não resolve. Assim, comida eles comem. Paliativo, tudo, né? É uma coisa paliativa. Existe algum projeto que possa mudar aquela situação daquele povo? O tratamento dessa questão, Rogério, é muito complexo. O que a maioria dos gestores apontam? Não, a gente tira da rua, mas eles voltam. É lógico. Você tira da rua e não oferece a essa pessoa
um tratamento em relação à dependência química, você não oferece a essa pessoa um curso profissionalizante para ele se inserir no mercado de trabalho, você não oferece dignidade. No máximo, você oferece um abrigo. A pessoa vai lá para o abrigo, toma um banho e por não ter essa ocupação, por não ter essa qualificação, por não ter uma atividade qualquer, ela acaba voltando para aquele ambiente, que é um ambiente que tem se degradado e é muito ruim para aquelas pessoas, né? O caráter humanitário é indiscutível e é muito ruim para a cidade, porque a Praça do Ferreira era um ponto turístico da nossa cidade. Imagina um turista que vem visitar Fortaleza, vai visitar a famosa Praça do Ferreira e quando chega lá se depara com vários moradores de rua com redes penduradas às árvores, com colchonetes no meio da praça, famílias que se instalaram por conta justamente dessa falta de cuidado do poder público. Então, a solução para aquela questão é uma solução complexa. Não basta tirar e colocar no abrigo. Tem que tirar sim, colocar no abrigo, oferecer dignidade a essas pessoas. As que têm problemas com drogas, encaminhar para um tratamento. As que querem trabalhar, querem se inserir no mercado de trabalho, uma qualificação profissional e até uma parceria com a iniciativa privada para que possam contratar aquelas pessoas. A gente viu em São Paulo recentemente isso acontecer. O prefeito chegar, oferecer o tratamento químico, oferecer a qualificação profissional e parceria com as empresas privadas para que elas pudessem contratar esses moradores de rua. Alguns moradores de rua, que são de outros locais, se você oferecer uma condição adequada para ele retornar para o seio das suas famílias, é muito bom. O morador de rua, às vezes, é do interior, não tem condição de retornar para a sua família, até quer ir para lá, porque lá a condição de vida é mais facilitada. Então, se você oferece uma condição de retorno ao lar, também é muito importante. Então, tem que se identificar o problema de cada um deles e só faz isso, logicamente, com muito trabalho, com muita dedicação, com acolhimento dessas pessoas e encaminhá-los para a solução. Porque até mudar a mentalidade dela leva um tempo, né? Porque a mentalidade dela está voltada para aquilo, né? E o cérebro, ele repete demais aquilo, acaba ficando naquele foco. Mas, deputado, me diga uma coisa, como é o Capitão Wagner em casa, como é sua esposa, seus filhos, esse projeto tudo que eu estava lendo sobre o senhor, estava vendo que a sua esposa, seus filhos, eles abraçam o projeto, assim, então o senhor, assim, abraçado mesmo. Como é o Capitão em casa, família? Olha, Rogério, a gente tem uma condição de vida que eu faço questão de lembrar aos meus filhos diariamente que é diferenciada. A gente, graças a Deus, tem o nosso alimento à disposição, a gente quer fazer uma viagem, pode fazer, a gente quer adquirir uma roupa, pode comprar, um brinquedo pode comprar. E eu faço questão de lembrar aos meus filhos diariamente que essa é uma condição que não é ofertada à maioria da população, né? Então a gente faz questão de ter essa conversa franca. Graças a Deus os meninos não nos dão trabalho, são dedicados aos estudos, são dedicados à igreja também. Minha esposa tem aí, por iniciativa própria, uma preocupação muito grande com a manutenção do lar, até porque, como eu tenho pouco tempo, né, nessa ponte aérea Fortaleza-Brasília, por conta do mandato. Eles entendem tudo isso, Eles entendem perfeitamente. Se fala todo dia, né? Sempre Mas que eu estou em Brasília. eles têm a ideia, assim, de que o pai é uma figura pública. Como é que eles, no colégio, as crianças da idade dele abordam tudo, se já tem Sem consciência. Dúvida. Vez por outra eu faço uma surpresa, vou lá no colégio pegá-los, né? A surpresa grande, eles acabam me levando de sala em sala. A gente tem uma ótima relação na escola que eles estudam. E a gente tem, como eu falei, essa preocupação de deixar claro na cabeça deles que existe um sofrimento muito grande da sociedade. E eles veem isso de maneira muito tranquila e de maneira muito transparente. Então, a nossa relação em casa é uma relação muito bacana, muito franca. Vez por outra, eles me chamam para entender certas votações. Papai, o senhor votou assim por quê? Tem quantos anos eles? A Rainha tem 17, né? Já vai para a maioridade aí já, né? em setembro, se Deus quiser. E o Felipe tem 12, vai fazer 13 agora em março. Então, são adolescentes que têm uma consciência muito grande. Eles me cobram muitas vezes. Papai, e essa votação? Por que está acontecendo isso? Lá na escola a gente está comentando essa história da reforma da Previdência, está se comentando a reforma tributária. O que é isso? Interessante. O que vai melhorar para o país? O que pode prejudicar o trabalhador? Então, eles são muito antenados, até porque na escola, por serem meu filho, claro. Por serem meus filhos, eles são cobrados pelos coleguinhas. Né? E a gente tem uma preocupação muito grande, Rogério, desde quando eu entrei na política. A minha grande preocupação qual é? Meu filho ser apontado no colégio, em qualquer ambiente, como filho de um político desonesto, como filho de um político que fez algo errado, que votou contra o trabalhador, que votou contra o cidadão de bem. E até por isso, sempre que eu vou votar, eu me lembro disso, que isso pode repercutir
negativamente, inclusive dentro de casa. Então a gente tem responsabilidade com a família, a gente que pensa no futuro, logicamente tem um posicionamento muito tranquilo. E a gente pode registrar que lá na Câmara dos Deputados teve uma renovação muito bacana, no Senado também, uma renovação de praticamente 50%. E eu acho que na Câmara Municipal esse ano aqui em Fortaleza a gente vai ter uma renovação muito grande também. E eu acho que essa renovação é importante porque esses novos políticos que estão chegando com uma visão diferenciada, com a visão de que a população está fiscalizando, está nas ruas, está na rede social cada vez mais. A rede social tem pressionado os políticos a adotar certo tipo de posicionamento. Eu estava no evento em Paramoti domingo, no aniversário, um cidadão já de idade me puxou e disse: capitão, pelo amor de Deus, quero lhe fazer um pedido. Vote a favor da prisão após a condenação em segunda instância, porque isso é um absurdo. Né? Então o cidadão hoje está muito mais antenado, está muito mais acompanhando o dia a dia do Congresso, e eu acho que isso é importante. O STF hoje é fiscalizado pela população. O que é decidido no STF hoje se comenta nas rodas de conversa, se comenta na praça. Antes ninguém sabia nem o que era STF. Hoje a população sabe e acompanha. O senhor é um homem de rede social, de estar sempre fazendo live, estar sempre fotografando, ou a sua equipe faz isso, ou o senhor também responde às pessoas? Rogério, a gente faz questão de ter esse contato com a população. Eu posso frisar aqui e confirmar que meus melhores projetos, os que tiveram repercussão mais positiva, foram ideias da população. De pessoas que foram no meu gabinete trazer ideia, de pessoas que através da rede social mandaram a sugestão, através até de críticas que a gente recebe. Então a gente tem uma relação muito intensa com as redes sociais. Eu acho que é a maneira de aproximar o eleitor do mandato. O eleitor se sente representado quando ele é respondido na rede social. Um dia desse um cidadão, eu respondi essa semana mesmo, eu respondi o cidadão e disse: capitão, o senhor foi o único deputado que me respondeu em relação a esse questionamento. Então isso é muito importante. Então o cidadão ele se sente de fato representado quando o político está perto dele. Brasília não é mais distante a partir da rede social. Posso estar lá em Brasília conversando com o cidadão que está aqui. E assim, a gente percebe, conversando com o senhor é uma pessoa acessível às pessoas, né? E as pessoas querem isso, as pessoas querem chegar, como o senhor estava falando, estava conversando em off, uma pessoa chegou e foi orar pelo senhor, e foi lá ver, olhar. Então, esse carisma das pessoas, isso é muito importante para a gente. Eu já quero agradecer, desde já, a sua presença aqui, toda a equipe, a sua disponibilidade, dizer que para mim eu estou muito honrado, certo? Para mim é uma honra muito grande. Eu vou confessar uma coisa, que eu praticamente nem dormi, fiquei assim pensando nas perguntas, estava conversando com o Pimentel ali que está comigo, que é o nosso coach. Pimentel, Rogério, relaxa, tal, porque para mim é uma honra muito grande. Tá do seu lado, que eu vejo que Deus tem grandes coisas na sua vida, é uma pessoa nova, muitas ideias, muitos projetos, e é isso, é acreditar que vai dar certo, que Deus está no controle, vamos trabalhar para isso, pode contar comigo, contar com a TV+, contar com toda a equipe, que a gente está aqui para crescer e melhorar cada dia mais esse nosso Ceará. Eu que agradeço, Rogério. Queria até frisar aqui que a TV+, foi uma das primeiras televisões onde eu fui entrevistado, nesse estúdio aqui eu fui entrevistado lá atrás, pelo amigo Alfredo Marques, se tornou meu amigo até hoje, né? Espero que a gente se torne amigo também. Parabenizar a TV pelo espaço, pelo trabalho. Bom, Renato, manda um abraço pro senhor. Dá um abraço pro Renato também, deve estar lá na Serra. Muitos projetos, é um empreendedor, né? E a gente fica muito feliz em saber que, mesmo com as dificuldades que a gente tem hoje para os empreendedores, ainda tem pessoas corajosas como o Renato, que investe seu dinheiro, que gera emprego, que gera renda. Isso é muito importante para o Estado. Deus abençoe. Agora, a última pergunta, qual o segredo dessa juventude que o senhor, ano passado, não muda? Ele não muda, gente. Trabalho, né? Tem que trabalhar. Acho que o trabalho dignifica o homem, né? Você exercita, caminha, corre, cuida da alimentação. O bom é que a mulher agora está acompanhando, viu? É mesmo? Ontem mesmo a gente foi fazer um Cooperzinho, ela amor, não quero correr hoje não, deixar para amanhã. Eu disse, amanhã a agenda não permite não. Cheguei em casa 20h30, aí vamos correr aqui. Aí chegou nos 4 km, eu disse, amor, 4 já. Não, tá bom, 5. 6, fez 7 km outra mulher. Eu fiz mais uns 4,5. Você é daquele que cuida da alimentação, porque assim, um político, quando chega nos cantos, pessoal, se não comer ali, já é uma confusão. Sem dúvida. Todo canto que chega tem que comer aquele arroz, aquele baião, ou o senhor come de tudo ou é regrado? Não, eu como de tudo. Mas quando eu estou em casa, aí minha alimentação, logicamente, é alimentação regrada. Mas na rua, a gente come de tudo, até porque eu faço porque gosto, não tenho dificuldade nenhuma com comida. Mas quando está em casa, a gente tem uma alimentação específica para não engordar demais e gerar dificuldade. Pelo amor de Deus, o prefeito tem que estar em forma, né? O prefeito tem que estar em forma. Gente, Deus abençoe. Feliz por essa entrevista. Até a próxima. Tchau. Obrigado.
O Neblina Parque Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Parque Hotel é um hotel de serra completo, com 65 apartamentos, amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas, com churrascaria, piscinas adulto e infantil, engenho de cana-de-açúcar. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza!